Fala, meus queridos do oitavo ano, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Alexandre Lima. Eu estou de volta para nós darmos continuidade a respeito dos nossos estudos sobre o continente americano. Desta vez, estamos entrando na unidade 4 do nosso livro didático, no qual nós vamos conhecer mais detalhadamente a chamada América Anglo-Saxônica. Tudo certo? Então roda a vinheta para a gente começar a nossa aula. Galerinha, antes de iniciarmos o conteúdo desta unidade, eu gostaria de fazer uma revisão com vocês justamente a respeito das formas de regionalização do continente americano. Como vimos em aulas anteriores, a gente compreendeu que o continente americano ele pode ser dividido de duas formas, para a gente poder compreendê-lo e analisá-lo melhor. A gente pode dividir o continente americano segundo seus aspectos físicos, geográficos, exagerei aqui, mas vamos lá, segundo seus aspectos culturais. Quando regionalizamos, quando dividimos o continente americano segundo os aspectos físicos e geográficos, a gente vai ter esse continente dividido em três partes, chamada América do Norte, América Central e América do Sul. Agora, se formos classificar o continente americano segundo seus aspectos culturais, a gente vai ter basicamente duas Américas. A chamada América Anglo-Saxônica, que vai compreender basicamente a parte que corresponde ao território dos Estados Unidos, o Canadá, e a chamada América Latina, que vai ser aqui do México até o extremo sul do continente americano. Ou seja, quando eu classifico como América Anglo-Saxônica, eu estou dividindo o continente americano segundo seus aspectos culturais. E esta unidade carrega justamente o nome de América Anglo-Saxônica. Afinal de contas, nessa unidade deste livro didático, a gente vai analisar justamente o Canadá e os Estados Unidos da América. Só que nesse primeiro capítulo, nós vamos nos restringir a conhecer o território canadense. Nós vamos nos restringir a conhecer o Canadá. Vamos lá? Analisando agora os aspectos gerais do Canadá, a gente percebe o seguinte. O Canadá ele vai ser o segundo maior país do mundo em extensão territorial, perdendo apenas para a Rússia. O território canadense ele vai ser justamente dividido em 10 províncias e 3 territórios. Professor, o que são essas províncias? São basicamente uma divisão do país, do Canadá, meio que na divisão estadual, como a gente conhece do nosso país. O Canadá ele vai ser dividido em 10 províncias e 3 territórios. Esses 3 territórios são justamente áreas do país que vão possuir uma maior autonomia comparado a esses demais. Tudo bem? E um detalhe muito importante que a gente tem para observar é que a maior parte do território canadense eu vou ter a ocorrência do clima frio. Neste clima frio, eu vou ter como característica invernos longos e rigorosos. Ou seja, meus queridos, a maior parte do território canadense está sujeita a baixíssimas temperaturas ao longo do ano, principalmente no inverno, certo? Mas pela sua proximidade aqui com o Círculo Polar Ártico, a gente percebe justamente áreas que têm uma tendência a ter baixas temperaturas ao longo de todo o ano. E também, no que diz respeito à precipitação, a maioria da parte também desse inverno, a gente vai ver a precipitação de neve. Tudo bem? Outros pontos importantes para a gente observar. A concentração populacional canadense. A gente pode perceber aqui neste mapa que a maior parte da população ela vai estar aqui, concentrada na região sul, próxima aqui à fronteira com os Estados Unidos, e aqui na região sudeste. Professor, por que a gente não vai ver um número tão grande dessa população aqui nessa parte norte do território canadense? Justamente porque aqui eu estou mais próximo do Círculo Polar Ártico. Consequentemente, vou ter temperaturas ainda mais baixas, o que de certa forma acaba por me impossibilitar de ter uma ocupação populacional nesse território tão grande quanto esses territórios, esses estados aqui, essas províncias ao sul e ao sudeste do Canadá. Agora, analisando o território canadense, segundo sua população, a gente percebe o seguinte. A população desse país está estimada em cerca de 37 milhões de habitantes, em números absolutos, ou seja, população total. Tudo bem? E querendo ou não, esse número, por esse número, podemos considerar o Canadá um país pouco populoso, em virtude de ter um grande território e uma população absoluta muito pequena. E esse extenso território canadense também vai me conferir uma população relativa muito baixa. Tudo bem? Mas, professor, o que é população relativa? Imagine o seguinte, eu pego esse número de 37 milhões de habitantes
e divido pela extensão territorial do Canadá. E aí, em termos gerais, eu vou ter cerca de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a densidade demográfica do território canadense ela é muito pouca. Ou seja, esse país, né, de certa forma, tem a sua ocupação concentrada nessas partes aqui mais ao sudeste e ao sul. E o resto são basicamente grandes vazios demográficos. Se você tirar por referência, por exemplo, a densidade demográfica dos principais países europeus, a gente vai perceber, por exemplo, países com aí cerca de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o que é que acontece? Com base nesses números, eu posso chegar a uma conclusão de que o Canadá ele é um país pouco populoso e pouco povoado. Populoso, me refiro a números gerais da população. Pouco povoado, eu me refiro ao fato de eu ter um grande território que, no entanto, essa população não está espalhada, não está bem distribuída ao longo dele, mas sim está concentrada em algumas áreas, como a gente pode perceber aqui neste mapa. O Canadá ele vai ser o único país da América anglo-saxônica que vai apresentar 2 idiomas oficiais, né? O inglês, falado pela maior parte da população, e o francês, na chamada província de Quebec. Mas, professor, como assim inglês, francês? Vamos entender o seguinte, pessoal. No processo de colonização do território canadense, uma grande parte deste território foi realizado esse processo de colonização por parte dos ingleses. E essa província de Quebec, juntamente ali com alguns territórios vizinhos, foi colonizada por franceses. E isso conferiu, de certa forma, esta variação no que diz respeito ao idioma, né? Que, consequentemente, após o período colonial, no estabelecimento de uma nação autônoma, né, independente, a gente vai ver justamente a manutenção de 2 idiomas oficiais, justamente fruto dessa diferença que se fixou no território canadense. E justamente fruto dessas diferenças culturais entre a província de Quebec e os demais territórios canadenses, em 2 oportunidades foram realizados plebiscitos. O que são plebiscitos? São justamente consultas populares para saber o que é que a maior parte da população quer, né? Esses plebiscitos foram realizados justamente para saber se a maior parte da população queria que Quebec se tornasse um país independente ou se Quebec, né, a maior parte, gostaria de ficar no território canadense como uma única nação. Nesses 2 plebiscitos, a separação foi rejeitada pela maioria da população de Quebec. Ou seja, embora muitas pessoas procurem, né, reivindiquem esse processo de independência, justamente fruto dessas divisões culturais, dessas diferenças culturais, a maior parte da população acabou votando em favor da manutenção de Quebec no mesmo território canadense, como um único país. Tudo bem? Detalhe importante, este movimento separatista de Quebec foi perdendo força ao longo dos últimos anos. E, de certa forma, a província também passou a ter uma maior autonomia política e econômica em relação ao governo federal. Ou seja, na medida que foram dando assim mais moral, né, para a província de Quebec, a população, de certa forma, foi se acalmando, acalmou os ânimos e parou meio que de se manifestar tanto em favor dessa independência. No entanto, além desta de Quebec, o Canadá também enfrenta algumas outras questões no que diz respeito à sua extensão territorial, né, algumas divergências, como, por exemplo, os chamados Inuits, muito conhecidos como esquimós, né, mas eles rejeitam essa nomenclatura. Eles reivindicam a posse de terras no extremo norte do país, né, justamente aqui nessas partes mais próximas ao Círculo Polar Ártico. Eles reivindicam justamente para que seja criado um território próprio, autônomo da parte deles. Mas, de certa forma, o governo canadense ele acaba por não abrir mão. Afinal de contas, é uma região muito rica em recursos minerais, como prata, cobre, chumbo e zinco, e essa área é justamente explorada por grandes mineradoras. Porém, o que é que acontece? Em 1999, o Canadá, justamente minimizando os efeitos dessas questões, né, esses efeitos desse problema, ele transferiu os Inuits parte dos territórios ao noroeste, constituindo o território de Nunavut, que passou a ser administrado justamente por esses Inuits, como a gente pode observar bem aqui, né? E esses Inuits, mais uma vez, são aqueles grupos populacionais que por muitos momentos nós chamamos de esquimós. No entanto, essas pessoas hoje, né, ao longo da história, na verdade, sempre rejeitaram essa nomenclatura. Agora, analisando os aspectos populacionais do Canadá, a gente percebe o seguinte: em termos de índice de desenvolvimento humano, chamado IDH, que mede a qualidade de vida nestes países,
o Canadá ele vai ser justamente o 12º país do mundo, né, neste ranking, e com índice de 0,926. No Canadá, a mortalidade infantil ela vai ser baixa, né? Não vai ter na sua população adulta um índice relevante de analfabetos, ou seja, a taxa de alfabetização nesse país ela é altíssima. E outro ponto importante da gente analisar é a alta expectativa de vida, ou seja, a população idosa canadense consegue atingir aí, em média, os seus 82 anos de idade. Né? Já a população brasileira, se a gente for tirar, por exemplo, a expectativa de vida do brasileiro está em torno aí dos quase 76 anos, né? 75 anos. Não estou querendo dizer que aqui no Canadá chegou nos 82, chegou no Brasil aqui nos 75, não, de maneira alguma. O que é que acontece aqui? São médias, tudo bem? São cálculos justamente que analisam a idade que a maior parte da população canadense e brasileira consegue atingir. Né? A expectativa de vida no Canadá chega justamente aí na casa dos 82 anos. Já no que diz respeito à escolaridade, o tempo médio de escolaridade dos canadenses está em torno aí, ó, dos 13 anos, quase 13 anos e meio. Já no Brasil, essa média de anos de escolaridade fica aí na casa de quase 8 anos. Ou seja, a gente percebe aqui pontos bem importantes a respeito da qualidade de vida do canadense, né? A alta expectativa de vida e também a questão de um alto índice de alfabetização das pessoas desse país. E essa alta taxa de idosos na população canadense está justamente associada a isso aqui, ó, a expectativa de vida bem alta e as baixas taxas de natalidade. Ou seja, meus queridos, no Canadá a gente está, de certa forma, começando a perceber um determinado problema. É que a população adulta, a população idosa, ela está cada vez maior. Já a população jovem, a população mais nova, ela está cada vez menor. Afinal de contas, as taxas de natalidade estão muito baixas. Ou seja, poucas pessoas acabam por ter filhos no Canadá. E aí eu percebo o seguinte, em termos de números, né, para cada 1.000 canadenses, ocorrem 11 nascimentos. Ou seja, um índice muito baixo. Afinal de contas, aí a gente vai ver, por exemplo, em termos gerais, ao longo do ano, 403 mil nascimentos nesse país. Já no Brasil, ocorrem 14 nascimentos a cada 1.000 habitantes, ou seja, vai corresponder a basicamente quase 3 milhões de bebês ao ano. Ou seja, a taxa de natalidade do nosso país ela é bem mais alta comparada à taxa de natalidade dos canadenses. E aí eu vou perceber justamente ocasionar o chamado envelhecimento da população, onde eu vou ter uma população adulta, futuramente idosa, muito grande, uma população jovem cada vez mais diminuta. E aí eu vou ter uma série de problemas, como por exemplo, imagine o seguinte, a nossa geração, certo? Não que esteja sustentando a aposentadoria dos mais velhos agora. No entanto, a nossa geração acaba por contribuir, né, com a previdência, né, de certa forma, fazendo esse dinheiro circular para essa população mais idosa. Já no Canadá, imagine o seguinte, eu tenho um número muito grande de idosos. No entanto, a população jovem está cada vez mais diminuindo. Consequentemente, em algum momento, meio que essas contas não vão fechar. Tudo bem? Então, o que é que acontece? O governo está procurando justamente alternativas para fazer com que o território canadense ele volte a ser ocupado por pessoas mais novas, né? Que a população volte a fazer filhos, justamente para que não tenha esse problema mais agravado no futuro. Então, o que é que acontece? O governo canadense ele está justamente investindo nas áreas de previdência social e saúde. O governo também aumentou os impostos ao longo do tempo, justamente para, de certa forma, fazer o equilíbrio das contribuições, né, para a previdência com aquela população que está desfrutando, com aquela pessoa que está recebendo este benefício da previdência. E como eu falei anteriormente para vocês, com a população jovem cada vez mais restrita, o Canadá, de certa forma, está tendo que importar mão de obra para fazer alguns setores da economia canadense funcionarem. Ou seja, o Canadá ele está justamente estimulando a imigração para o seu território. No entanto, né, uma série de quesitos tem que ser atingidos para que esses imigrantes possam adentrar no território canadense para se estabelecer. Como, por exemplo, é analisado o nível de escolaridade do interessado, domínio das línguas oficiais, né, o inglês e o francês, experiências de trabalho, entre alguns outros pontos. E aqui a gente vai ver justamente alguns programas de imigração para o país, né, para as pessoas acessarem o país de alguma forma. A gente vai ter essa entrada expressa, destinada a trabalhadores que querem ir para o Canadá, patrocínio familiar,
que permite os imigrantes a levarem familiares como esposas ou maridos, filhos, pais e netos, justamente para poder estar no território canadense. A gente vai ter aqui também o programa voltado para os cuidadores, que são justamente imigrantes que querem ir para o território canadense para exercer, por exemplo, a profissão de cuidadores, né, de crianças, idosos ou pessoas com deficiência. Que a gente também vai ter alguns outros exemplos que vocês podem conferir aí no livro de vocês. Meus queridos, agora falando de din-din, aspectos econômicos, vamos observar o seguinte, que a economia deste país, a economia do Canadá, ela figura entre uma das 10 maiores do mundo, certo? E ela é caracterizada por esses aspectos, né? Uma agricultura e pecuária moderna, ou seja, no espaço rural, no campo, tanto no cultivo de vegetais como na criação de animais, eu vou ver uma presença muito grande de máquinas, de tecnologia, para fazer com que essa produção seja cada vez maior. Também vou ter aqui a exploração de recursos naturais e a industrialização baseada em grandes empresas, as grandes empresas canadenses. Em termos aqui de recursos minerais e energéticos, a gente pode perceber justamente aqui no setor energético uma abundância muito grande no território canadense de petróleo, gás natural, carvão mineral, xisto e, além de tudo isso, uma densa rede de transportes que vai favorecer justamente a circulação dessa produção, a circulação desses recursos extraídos, desses bens produzidos no território canadense, dinamizando cada vez mais a economia deste país. Analisando agora por setores, a agricultura, a gente percebe o seguinte, justamente devido às condições climáticas rigorosas do território canadense, apenas 7% deste território canadense vai ser justamente áreas voltadas para a agricultura e para a pecuária. O país ele é um dos maiores produtores agrícolas em decorrência do elevado grau de mecanização, ou seja, um elevado grau de tecnologia no que diz respeito à sua produção agropecuária. Os principais produtos cultivados no Canadá são justamente trigo, aveia, soja, cevada e centeio. Já a pecuária, a criação de animais, ela vai se concentrar nessa região aqui, ó, dos Grandes Lagos e do Vale do Rio São Lourenço. Um destaque muito importante para quê? Produção de carne, leite e laticínios, né? Os derivados disto. Aqui próximo a essas regiões, a gente também vai ver uma produção agrícola voltada para isso aqui, ó, o abastecimento interno, ou seja, para suprir as necessidades da população canadense. Não é voltado para exportação, perdão, mas é voltado sim para o abastecimento do mercado interno. Tudo bem? Então, meus queridos, o que é que acontece? Analisando agora a exploração de madeira, né, o extrativismo vegetal deste país, a gente vai perceber o seguinte, uma grande parte dessa madeira extraída no Canadá vem dessas áreas aqui, ó, das áreas de taiga, que é justamente a vegetação que cobre cerca de 42% do território canadense. E para que é explorado, professor? Primeiro ponto, a madeira dessa vegetação predominante, a gente vai ver ela ser justamente exportada, vendida para outros países. Que também, né, o próprio Canadá vai utilizar o aproveitamento desta madeira para utilização na fabricação de celulose, que é a matéria-prima para fabricação de papel jornal. E é justamente nessa atividade, né, que o Canadá ele é considerado um dos maiores produtores do mundo. Afinal de contas, se valendo deste recurso vegetal, o Canadá acentuou cada vez mais a produção de papel e de celulose no seu território. Outro ponto também que a gente pode observar, muito importante de se salientar, é justamente que essa exploração da madeira, ela de certa forma, ela procura-se ser realizada da forma mais sustentável possível, né? Com a realização do chamado reflorestamento. Cada árvore que eu derrubo é justamente cada árvore que eu irei plantar posteriormente. Embora o território também não esteja livre daquelas situações como a gente acompanha no Brasil, né? As explorações ilegais. Falando agora a respeito da exploração dos recursos minerais e energéticos, os recursos minerais, por sua vez, são explorados na região do chamado Planalto Canadense e nas montanhas rochosas, né, que ficam ali na porção oeste do Canadá. Essas montanhas rochosas, vale salientar, são justamente exemplos de superfícies, né, exemplos de relevo, que se tornam ali a partir do contato de duas placas tectônicas. Eu tenho ali uma série de fatores que vão fazer com que essa região sejam bem ricas no que diz respeito a rochas magmáticas cristalinas. Vão ser rochas que vão ter justamente propriedades minerais que podem ser aproveitadas, como por exemplo o ferro, o cobre, o níquel, o chumbo e a prata. Tudo bem?
E outro ponto importante para a gente observar são os recursos energéticos, né, como a gente viu anteriormente, que são explorados nesse território canadense, principalmente nas áreas de planícies centrais, ou seja, ali nas áreas onde eu vou ver a ocorrência de rochas sedimentares. Lá eu vou ver as mais importantes jazidas de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, carvão mineral e xisto, como eu tinha falado anteriormente. Ponto bem importante da gente analisar é justamente a exploração desse xisto, que vai ocorrer, de certa forma, nessa província aqui de Alberta. O que é que a gente tem para perceber a respeito disso? A exploração desse xisto é um trava-língua, viu, mano? A exploração desse xisto, de certa forma, ela traz alguns prejuízos ambientais, como a gente vai poder observar aqui. Eu vou ter a utilização de muitos componentes químicos, e também esses vazamentos desses componentes químicos podem estar tornando justamente o solo e as águas sujeitas à contaminação. Consequentemente, eu tenho uma grande possibilidade de contaminação dos recursos e do solo desses territórios. Por isso que aí, de certa forma, a gente vai ver o governo procurando realizar essa atividade da forma mais sustentável possível, a população sempre reivindicando mais cuidados para que, vindo a acontecer essa exploração, ela venha a acontecer da forma mais cuidadosa possível para evitar danos ao meio ambiente. Analisando agora o setor industrial do Canadá, a gente percebe o seguinte: como fruto, como resultado dessa grande abundância de recursos naturais, minerais e energéticos no território canadense, as indústrias deste país, o parque industrial deste país, ele vai ser bem variado. Eu vou ter indústrias nos mais diversos setores. Como a gente pode observar aqui, por exemplo, as indústrias madeireiras, que vão estar responsáveis pela produção de papel e de celulose, indústrias siderúrgicas, que vão fazer o aproveitamento daquele ferro, né, o minério de ferro explorado no próprio território canadense. Vou ter também indústrias automobilísticas, petroquímicas, para a exploração do petróleo. Eu vou ter também indústrias de maquinários e de equipamentos, vou ter a indústria aeroespacial, indústria de telecomunicações, indústria química, se distribuindo aonde, professor? Principalmente aqui nas regiões dos chamados Grandes Lagos e do Vale do Rio São Lourenço. E aí vem um detalhe bem importante. Essa produção canadense, ela tanto serve, né, de certa maneira, para sustentar a economia do próprio país, como ela também vai ultrapassar as fronteiras deste país e vai entrar em países vizinhos, né, como o próprio Estados Unidos e também no próprio México. Afinal de contas, Canadá e Estados Unidos estão junto com o México, que no chamado bloco econômico do NAFTA, né, que atualmente passou por uma série de mudanças, mudou até a sua nomenclatura. Mas o que consiste o NAFTA? Consiste basicamente em um acordo que reúne Canadá, Estados Unidos e o México, diminuindo as taxas alfandegárias para que produtos, né, para que maquinário, para que, de certa forma, materiais produzidos por esses países possam circular entre estes países que compõem este grupo. E isso vai fortalecer também a economia canadense. Afinal de contas, como eu tenho ali, por exemplo, os Estados Unidos fazendo ali fronteira com o meu território e o México um pouco depois, de certa maneira, toda essa minha produção ela é exportada para esses países vizinhos, ela é vendida. Ou seja, eu tenho um mercado consumidor para aquilo que eu produzo. O Canadá vai ter um mercado consumidor para aquilo que o seu parque industrial produzir. Tudo jóia? Meus queridos, finalizamos por aqui a nossa aula. Solicito que façam as atividades propostas na nossa agenda e até a próxima semana. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.